Acho que o Mário tá colocando para transmitir ali e gravar. Pronto. Beleza. Então, vamos começar hoje o nosso livro 3, tá? Então, a gente vai terminar um pouquinho do conteúdo que tinha da aula passada do livro 2, tá? Então, eu deixei encaixado aqui nos slides, e daí a gente vai também passar o conteúdo do livro 3. Lá no Moodle, já tem lá os slides, tá? Do livro 2 e do livro 3, tá? Tá dentro do item lá. E daí, depois que a gente terminar o conteúdo aqui, aí vocês vão conseguir fazer o questionário 2 ali, daí vocês vão ter todo o conteúdo, né, necessário para fazer o questionário 2, tá? E daí, qualquer dúvida que tiverem durante a execução do questionário, tá, ou quando estiverem estudando alguma coisa, é só perguntar. Então, pegar aqui, nossa aula, aula passada a gente terminou ali falando da parte das imagens, né, do HTML, como a gente fazia para trabalhar com as imagens, e agora a gente vai falar sobre a parte de estrutura. Tá? Então, o nosso HTML, ele tem aquela estrutura básica, né, que a gente comentou na aula passada, que a gente tem lá o elemento HTML, elemento head, title, body, né, e daí a gente vai escrevendo tudo ali dentro do elemento body, mas a gente também tem que ver como estruturar a nossa página, né? Como que eu defino onde que é cabeçalho, como que eu defino onde que eu tenho o rodapé da página, onde que eu defino o conteúdo principal da página, né? E como que eu marco essas coisas. Então, nós vamos ver isso aqui agora, né? Quais elementos do HTML a gente usa para fazer isso, tá? Lembrando que o HTML ele é extremamente semântico, tá? Então, a gente sempre dá prioridade para os elementos ali no HTML que eles expressam alguma semântica para nós, tá? Então, evitem utilizar elementos genéricos para demarcar cabeçalho, rodapé e coisas no conteúdo ali, tá? Por exemplo, o elemento div, né, que a gente viu aula passada ali, que é um elemento de bloco, ele é um elemento genérico de estrutura, tá? Então, você pode utilizar ele para tudo, só que ele não tem semântica embutida. Então, isso pode atrapalhar um pouquinho ali os softwares de acessibilidade, tá? E também pode atrapalhar você como desenvolvedor quando você precisar acessar o HTML ali através do JavaScript ou do CSS. Tá? Então, deem prioridade sempre para a escrita semântica. Só vou deixar o chat aberto aqui para mim acompanhando também, se alguém colocar alguma coisa no chat. Então, aqui, ó, os nossos elementos semânticos, tá? Então, a gente tem o elemento header, tá? Para demarcar o que no HTML? Esse elemento aqui, ele demarca a parte de cabeçalho da página, tá? Então, dentro dele, a gente vai colocar tudo que faz parte do cabeçalho da nossa página HTML, aquela página que o usuário está vendo no momento ali no navegador, tá? O que pode ter aqui dentro? Basicamente tudo, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar a logo da empresa ali no cabeçalho, né, lá da página. Coloca ali uma tag de imagem de uma daquelas que a gente viu aula passada, né? IMG, Figure, né? SVG. Então, você pode colocar alguma daquelas elementos de imagem aqui dentro para demarcar a logo da empresa, tá? Normalmente, no cabeçalho, nas páginas web e em aplicações web, a gente costuma ter menus de navegação, tá? Então, você vai ter vários links lá em cima para que o usuário possa navegar para outras partes da página, tá? É bem comum isso. Então, a gente vai colocar basicamente isso dentro do header, tá? Então, esse elemento header, ele demarca semanticamente que essa porção ali do teu HTML que você está marcando, aquilo ali é cabeçalho, tá? Aí, aqui eu estou colocando um esse cabeçalho, tá? Então, o H1 aqui dentro do header, ele diz que isso aqui é o título principal desta seção header, tá? Aqui, vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. O elemento H1 lá na aula passada, eu comentei com vocês, né, ele vai da H1 até H6, e eu comentei que o H1, ele demarca o título principal da página. Só que, quando a gente usa esses elementos estruturais aqui, que nem o header e outros que vai ver, se você coloca o H1 dentro dele, ele se torna o título principal da seção onde ele está inserido, tá? Então, esse H1 aqui, ele é título principal do header, e não da página toda, tá? Se eu quiser ter um título principal para a página toda, aí a gente vai colocar o elemento H1 aqui já depois da tag body, tá? Então, você coloca fora daí dessas seções. Então, você deixa ali para fora. Sempre que ele estiver dentro de alguma seção, ele é título principal da seção onde ele está inserido. Aí a gente tem o elemento nave, tá? O elemento nave, ele é um elemento para agrupar links, no sentido de links de navegação, tá? A gente pode ter elementos
links que não servem necessariamente para navegação, tá? O pessoal usa bastante a tag A para simular botões, junto com JavaScript, com CSS. Então, no Nav a gente vai agrupar coisas que permitem que o usuário faça a navegação dentro da página, tá? Então, sempre que você tiver links, sejam eles links externos ou internos na tua aplicação, ou links, né, esses que tem o hashtag aqui, que são os links de âncora, isso aqui a gente viu lá no primeiro livro, né, que eu mostrei a estrutura da URL para vocês lá, e no finalzinho da URL lá a gente viu que ela tem um hashtag, alguma coisa que é a parte de âncora, né, na URL. Então, você também pode colocar aqui, tá, dentro do href, para que o usuário possa fazer a navegação ali dentro da própria página. Então, também é permitido. Então, a gente tem aqui o elemento nav, né? O que você poderia fazer aqui? Ó? Eu deixei um exemplo que é o mais comum, do que a gente encontra em mercado, tá? Que é o quê? Você utilizar esse elemento L com LI, e daí dentro da LI você colocar o elemento A, que é o link propriamente dito, tá? Mas se você não quiser utilizar essa estrutura aqui, você pode colocar vários elementos A como filhos aqui do elemento nav, tá? Diretamente. Não tem essa necessidade de você colocar o elemento L, de o LI e daí o elemento A, tá? A gente faz isso aqui durante o desenvolvimento como padrão para facilitar o uso dessa estrutura aqui depois lá no CSS e lá no JavaScript, tá? Mais para frente. Então, facilita como manipular essa informação visualmente depois, tá? Mas não é obrigatório, tá? Se você quiser, como eu falei, pode colocar o elemento A diretamente aqui embaixo do elemento nav, não tem problema nenhum. Só lembra, tá? Elemento nav agrupa links de navegação na página. Aí eu deixei aqui um exemplo da div, né? Como eu falei, ela é um elemento de marcação aqui de conteúdo para nós, que ela é não semântica, né? Então, que tipo de cenário ela seria ideal para uso? Por exemplo, aqui eu deixei, né? Quando você quer fazer um banner rotativo. Vocês já devem ter visto aquelas páginas web onde você clica em flechinhas do lado, ou tem botões embaixo em que você pode clicar e o banner ele se move, né, para a direita ou para a esquerda, fica passando imagens, né? No Shopee tem bastante disso. Então, você pode ver várias imagens do produto que você está comprando lá. Então, esse tipo de cenário onde você tem um banner rotativo de imagens, a gente não tem um elemento no HTML especificamente para demarcar semanticamente isso. Então, a gente usa uma div, né, para dizer, ó, o que está aqui é um conteúdo genérico, tá? A gente não tem uma semântica específica para ele. E aí você vai construir essa estrutura usando a div mesmo, tá? Mas sempre que você tiver um elemento com semântica para algo que você vai fazer, deem prioridade para o elemento semântico, tá? Então, não usem a div como padrão ouro, tá? Deixem ela sempre por último, tá? Se não encontrar nada, aí usa a div, tá? Não tem problema também. Então, seguindo na nossa estrutura aqui, a gente tem também o elemento main, tá? O elemento main, ele demarca para nós aonde que está a parte principal da nossa página, tá? Então, é dentro dele que você vai colocar o que o usuário tem que ter foco na página. Então, você vai ter lá na tua página web uma área de cabeçalho, que tem a logo da empresa, links. Lá embaixo você vai ter o rodapé com informações de contato e outras coisas referente à página. E no meio ali da página, no corpo principal, você tem a informação que você realmente quer passar para o usuário. É o conteúdo principal da página. Então, esse conteúdo principal, a gente vai colocar dentro dessa tag aqui, que é a main, tá? Então, você vai ter aqui na tua estrutura do HTML, você vai ter a tag body, para demarcar qual é o corpo inteiro da página, tá? Cabeçalho, área principal e rodapé. E na main, você vai colocar qual é o conteúdo principal ali dentro de toda essa estrutura que está no body, tá? Aqui nos slides, eu deixei separado, tá? Então, assim, ó, se você pegar esse código inteiro que está aqui, ele continua, tá? Então, vai aqui, depois passa para cá, e daí depois a gente ainda tem uma área de rodapé. Então, depois, se vocês quiserem, podem copiar esse código aqui, tá? No computador de vocês aí, ele inteiro, né? De todos os slides ali, é uma página completinha que tá com toda a parte de estrutura. Então, a gente tem o elemento main para demarcar conteúdo principal, tá? Como ele é conteúdo principal, o elemento main ele é único na página, tá? Então, esse elemento main é que ele não ocorre mais de uma vez na tua página. Então, você sempre vai demarcar uma única seção, que é principal, e dentro dela você vai desenvolvendo as coisas que você precisa. Aí, o que a gente pode ter dentro desse elemento main?
todos os elementos HTML que são possíveis para estruturar uma página, tá? A parte de imagem, tabelas, formulários, que a gente vai ver mais para frente, e outras seções que você achar necessárias para construir a tua página. Então, aqui, por exemplo, ó, eu criei uma seção aqui de informações principais, né? Então, a gente tem aqui o elemento section, que ele cria, se a gente for fazer uma tradução, né, bem a grosso modo aqui, é uma seção, tá? Então, ele cria uma seção para nós aqui. Aí eu estou colocando um título nessa seção, com H2, né? Então, a gente já tem um H1, que serve como título principal ali para nossa página, que está lá no cabeçalho. Aí eu adoto ele como título da página toda. E estou usando o H2 aqui dentro do section para demarcar o título aqui desta seção em específico, tá? Para que a gente usa esse elemento section? Para dividir as porções da nossa página. Porque geralmente quando você constrói uma página web, nem tudo que está ali faz referência para a mesma coisa, tá? Então imagine assim, você está entrando numa página de notícias. Você tem um bloco de notícias que fala sobre esportes, um outro bloco de notícias que fala sobre política, um outro bloco de notícias que fala sobre, sei lá, televisão, tá? Então, você tem seções diferentes. Sempre que você identificar blocos diferentes dentro da tua estrutura, esses blocos você vai demarcar com esse elemento section, tá? Então, a gente vai separar essas unidades de informação que a gente tem na página utilizando esse elemento aqui, tá? Aí, dentro do section, você vai montar a estrutura que você precisa. Posso ter mais de um section aqui dentro de outro, né? Fazer o alinhamento de sections? Pode, tá? Por exemplo, vamos pegar a parte de esportes. Então, a gente tem lá uma section falando sobre esportes. Aí você pode ter dentro dessa section esportes outras sections, por exemplo, eu tenho uma section aqui para esportes no Paraná, uma outra section para esportes em Santa Catarina, tá? E assim por diante. Você pode fazer outras divisões dentro da mesma section aqui, tá? Então, você pode ter outras sections aqui, caso seja necessário, tá? Então, sempre avalie a necessidade de criar a section e fazer outras estruturas ali, para facilitar depois no CSS, no JavaScript, que você consiga alcançar esses elementos e trabalhar com eles. Então, aqui, eu deixei um outro exemplo aqui, que pode acontecer também, dentro da section, você ter o elemento article, tá? O elemento article, ele não é obrigatório ocorrer dentro de uma section, tá? Ele pode estar ligado direto aqui com o main, não tem problema nenhum. Uma ideia parecida com o elemento section, tá? Só que o que o article, ele demarca para nós? É algo que é independente da tua página, tá? Sempre que você coloca conteúdo dentro desse elemento article aqui, o que você fala para o navegador é assim, ó, o conteúdo que está dentro desse elemento article aqui, eu consigo separar ele da minha página, e separado da minha página web, ele ainda continua fazendo sentido. Se você tirar o conteúdo que está ali dentro do article e separar ele totalmente da tua página web, e a pessoa não conseguir entender o que é essa unidade de informação isolada, então você não deveria usar article, tá? Então, o article a gente sempre vai utilizar ali quando você conseguir separar essa informação e ela continuar a fazer sentido, né? Mesmo isolado da tua página. Aqui nos slides eu deixei um exemplo que é clássico, que é o caso de você abrir uma notícia, tá? Então, assim, você vai ter lá várias notícias em uma página, né? E aí eu cliquei numa notícia e abri ela. A notícia sozinha, completa, né, com todo o texto dela, título, eu posso pegar ela e imprimir, né, levar para outro lugar, mandar para alguma pessoa pelo WhatsApp. Aquela notícia, ela faz sentido isolada da minha aplicação web. Ela não tem necessidade de estar dentro da minha aplicação web ou do meu website para que ela faça sentido. Então, eu posso usar o elemento article ali para demarcar ela. Agora, se de repente eu tivesse um conteúdo que eu isolo ele e ele perde sentido, não vou usar o article, né? Por exemplo, estou criando um e-commerce para vender produtos. E eu coloco, demarco ali com article, por exemplo, a ficha técnica do produto. Se eu pegar aquela ficha técnica de maneira isolada e imprimir ela ou mandar para alguma pessoa, ela perde sentido, porque a pessoa que vai ler aquilo vai olhar assim, não, eu entendi que é uma ficha técnica, mas eu não sei sobre o que é a ficha técnica, qual é o produto que está falando ali, então você perde informações, tá? Então, perdeu informação, não usa article, tá? Aí você usa uma outra section
ou usa div, tá? Usa algum outro elemento para demarcar o que você precisa, e não o article, tá? Então, a gente tem essa questão semântica aqui nos elementos, tá? Então, section, para demarcar as porções da tua página, e article para coisas independentes, tá? A gente também tem um elemento aqui que é o iframe, tá? Você pode utilizar o iframe. O que o iframe permite que vocês façam, tá? Em relação à questão estrutural. O iframe, ele serve para incorporar conteúdo de terceiro dentro da tua página, tá? O exemplo mais comum aqui, os exemplos, né, mais comuns é mapa, tá? Geralmente o pessoal assim, eu quero colocar um mapa lá dentro da minha aplicação web ou do meu website, né? Onde que está a minha empresa ali no mapa? Então você pode pegar aí lá no Google Maps, gera, né, acha lá onde que está a tua empresa no Google Maps, no site principal, e aí você vai lá e manda exportar, tá? E aí, quando você exporta, ele gera para você um iframe lá que você pode colocar na tua página para ficar lá o mapa aparecendo, né, para outros usuários. YouTube também usa bastante para vídeo, tá? Então, o nosso Moodle aqui, por exemplo, né, tem ali um linkzinho ali das aulas síncronas, e dele aparece um vídeo ali. Aquele vídeo ali é um iframe, tá? Então, você está pegando o conteúdo de um outro website e colocando dentro do teu. Tá? Então, o iframe ele serve para isso. Sempre que você precisar colocar conteúdo de terceiro na tua página, você vai trabalhar com iframe, tá? Detalhe do iframe, tá? Como ele trabalha com conteúdo externo, o website externo, ele precisa permitir que você use iframe, tá? Não é assim, eu vou pegar qualquer coisa aqui e vou colocar dentro de um iframe. A configuração de você permitir que coisas possam ser usadas dentro de um iframe, ela é feita no servidor, tá? Então, se o outro website, quem configurou o servidor, colocou lá que aquela página ela é não disponível em frames, você não consegue carregar daí utilizando esse elemento iframe aqui, tá? Aí ele vai aparecer um quadrado em cinza para você dizendo que a página não foi possível ser carregada. Então, para que você possa usar iframe, a página terceira, ela precisa permitir, né, ser indexada ali, colocada dentro de um iframe, tá? Então, não é assim, sair colocando qualquer coisa dentro do iframe, tá? Sempre verifique antes se o elemento carrega tudo certinho, o que você precisa, né, não vai ter problema. Por que tem esse controle com o iframe? Sempre que você coloca um link aqui, que nem eu estou colocando o link do Google Maps aqui, o que acontece? O usuário ele está entrando na tua página, navegando para a tua página. Essa navegação para a tua página consome recursos no teu servidor. Tá? Só que quando o navegador encontra o link com a iframe aqui, o que ele tem que fazer? Ele vai disparar uma requisição para carregar esse conteúdo aqui para esse servidor terceiro. Tá? Então, imagine que, por exemplo, alguém constrói uma aplicação web lá e tem um servidor meio fraquinho que não dá conta tanto das requisições, tá? O que pode acontecer? O servidor lá da pessoa pode, de repente, cair por conta da alta quantidade de requisições que ele pode receber por outros desenvolvedores estarem colocando a aplicação dele dentro de um iframe. Porque são várias requisições, né, que você vai redirecionando para um outro servidor, tá? Então, geralmente, o pessoal que bloqueia isso aqui, bloqueia já para não sobrecarregar, né, o servidor terceiro e para conseguir dar conta da demanda própria que a pessoa tem lá quando entra diretamente para a aplicação dele, tá? Então, a gente tem esses requisitos aqui de configuração, tá? Mas daí do lado do servidor. Então, do lado do cliente, infelizmente, a gente usa e verifica se funciona ou não. Se não funcionar, aí você tem que procurar um outro site que ofereça aquela mesma proposta de conteúdo que você está querendo embutir aqui no iframe, tá? Das empresas grandes de tecnologia, basicamente tudo funciona em iframe, tá? Então, mapa, vídeo, áudio, coisas, Facebook, Instagram, tudo tem APIs para que você possa se conectar ao servidor deles e disponibilizar o conteúdo em iframe, tá? Então, não tem problema. Mas, para outras situações, sempre verifiquem antes de utilizar. Aí, nos nossos elementos estruturais aqui, a gente também tem o elemento aside, tá? O elemento aside, embora a tradução dele aqui, né, bem a grosso modo, a gente pode traduzir, de repente, como algo ao lado, na verdade, ele não significa estar ao lado, tá? O aside, a semântica dele é estar relacionado. Então, o pessoal acaba usando o aside para montar barras laterais, porque geralmente numa aplicação web,
qual que é a estrutura básica, né? Você monta o cabeçalho lá em cima, no meio aqui você coloca o teu conteúdo principal, daí lá embaixo tem rodapé, e daí na direita ou na esquerda você tem geralmente coisas relacionadas, né? Propaganda ou outros links relacionados ao conteúdo principal. Então acaba ficando do lado, mas não é obrigatório, tá? Então o aside, quando a gente for trabalhar com CSS, não joguem ele automaticamente ou para a direita ou para a esquerda, tá? Ele pode estar em qualquer porção da tua página, não necessariamente ao lado. O que você tem que lembrar é que ele é conteúdo relacionado. Então, por exemplo, eu posso ter o main ali, né, o elemento main, demarcando todo o conteúdo principal, e aí eu posso usar o aside embaixo do conteúdo principal ali, né? Como, de repente, tem referências, por exemplo, né? Digamos que eu escrevi ali um artigo na internet e quero colocar referências embaixo para que as pessoas possam ir para outros sites para validar aquilo que eu escrevi. Tá? Então, esse aside pode estar lá embaixo, como uma lista de links ali de referência para que a pessoa possa ir para uma outra página, e não necessariamente ao lado, tá? Mas ele vai estar sempre relacionado com o conteúdo onde está inserido, tá? Então, assim, ó, se o aside estiver ligado diretamente à tag main, né, ele for filho direto da tag main, significa que ele é conteúdo relacionado ao que está aparecendo no main naquele momento. Se o elemento aside estiver dentro de uma section, tá? Por exemplo, aqui eu peguei essa section notícias aqui, ó, e vou colocar o elemento aside aqui embaixo, antes de fechar a section, tá? Então, eu coloco o elemento aside aqui. O que eu estou falando? Que aquele elemento aside, o conteúdo que está dentro dele ali relacionado, está relacionado com essa seção de notícias, e não com todo o main ou com outras seções, tá? Então, se eu pego esse elemento aside e coloco dentro de uma seção de esportes, significa que eu tenho conteúdo relacionado àquela seção específica de esportes, e não toda a página, tá? Então, sempre leve em consideração isso, tá? Então, o significado dele é estar relacionado. E aí o estar relacionado depende de onde que ele está inserido, tá? Ou é ao todo o conteúdo principal, ou as sessões, ou se tiver dentro de um article ali, ele está relacionado ao conteúdo que está presente no elemento article, tá? Então é sempre esse link que ele faz nessas relações entre os elementos. Aí a gente tem o elemento footer, para demarcar o rodapé da página, tá? Então a gente tem lá o header, para demarcar o cabeçalho, e a gente tem footer para demarcar o rodapé da página, que é a parte lá de baixo, lá final, que normalmente é uma barra só lá embaixo, que o pessoal geralmente coloca assim, direitos reservados, entre em contato, tá? Então, links que possam ser úteis ali para o usuário no finalzinho da página. Não confundam, tá, o elemento head que tem aqui, que é da estrutura básica do HTML, com o elemento header, tá? Então, o head, ele é filho direto do elemento HTML. E o header é filho do elemento body, tá? Então, ele faz parte do corpo ali, do conteúdo do teu HTML, não do HTML necessariamente igual ao header aqui, tá? Então, só cuidado nessas posições aqui para não trocar. O footer não tem, né, no HTML, ele faz referência direto ao corpo aqui, então esse aqui a gente é mais tranquilo, tá? Então a gente tem esses elementos estruturais para trabalhar. Como que eu sei quando uso um ou quando uso outro? Você tem que olhar para a página, tá? O que eu recomendo geralmente fazer? Desenha a página, tá, num papel, ou usa um software de desenho, né? E faz o desenho da tua página ali, um esboço, e daí vai olhando para cada coisinha da tua página e imaginando o que aquilo representa, tá? Então você vai olhar para o desenho, tipo, aqui acho que é um cabeçalho. Então eu tenho que demarcar com o header. Aqui embaixo eu tenho um rodapé no desenho. Então o rodapé aqui no desenho eu tenho que demarcar depois no HTML com footer. Eu tenho alguns blocos aqui de conteúdo, né? O conteúdo é igual, coloca tudo numa única section. Os 3 blocos são, cada um tem um conteúdo diferente, então cria uma section para cada um, tá? Então, o que eu recomendo é fazer um desenho e daí ir marcando ali o que cada coisa representa nesse desenho, tá? Então, fica mais fácil de você entender para onde vai cada elemento, quando depois você vai passar esse desenho para o código, de fato, aqui no HTML, tá? Algumas dicas, né? Então, como eu falei, prefira elementos semânticos, né? E deixa a div sempre por último, tá? Então, a div é mais genérica, então, sempre eu prefira usar header, main, section, article para demarcar as coisas, tá?
Tem uma vantagem também em fazer isso, tá? Quando você usa principalmente a tag main ali, o que a tag main faz, tá? Os navegadores hoje, tanto em celulares quanto no computador, eles têm um modo que chama de modo leitura. Quando o computador entra nesse modo de leitura, o que ele faz? O navegador ele vai procurar por esse elemento main aqui, e daí ele isola todo o resto do conteúdo e deixa só o elemento main aparecendo para o usuário, tá? Então, ele remove toda a parte de propaganda, imagens, coisas que não são tão úteis ali para o usuário e deixa só o elemento main aparecendo. Então, você fica com uma navegação mais focada, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um exemplo disso. Deixa eu pegar aqui meu navegador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Vou pegar o site da UTF. Vamos pegar aqui uma notícia. Não sei se ele vai ter aqui. Ó, ele tem aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas ó, eu tenho uma notícia, deixa eu só mostrar para vocês como que fica, ó. Tá, então, eu tenho aqui, ó, a parte de baixo, um rodapé demarcado, provavelmente, né, se tiver certinho aqui com o elemento footer. Aqui em cima eu tenho uma parte de cabeçalho, demarcado com header, e aqui no meio eu tenho o main, tá? Veja a quantidade de coisas que eu tenho aqui para o usuário ver, né? Então, eu tenho lá barra de links, caixas de seleção, vários links aqui embaixo, imagens. Lá embaixo no rodapé também tem um monte de informação. Então, às vezes, o usuário, dependendo da página que você vai acessar, ele se perde nesse monte de informação aqui, tá? Então, os navegadores... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Boa parte dos navegadores tem isso daqui, ó, que é leitura avançada, ou dependendo do navegador, ele chama de modo de leitura, tá? Nos celulares também, no Android aparece de um jeito, no iPhone de outro, tá? Mas todos os navegadores hoje atuais têm isso daqui, que é esse modo de leitura. O que isso daqui faz? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, vejam que sumiu tudo, né? Eu não tenho mais aquela barra de cabeçalho, cheio de ícones, não tenho o rodapé da página, eu fiquei com o que aparecendo para mim aqui, somente o conteúdo principal, que é a informação que realmente interessa para o usuário, tá? Como que o navegador faz isso aqui, sabe onde que está o conteúdo principal? Ele sabe por conta da tag main, tá? Então, quando você utiliza a tag main, o navegador vai direto nela para fazer esse recurso de foco, tá? E daí ele deixa só o que está dentro dela ali aparecendo para o usuário. Por isso que eu recomendo bastante que quando vai desenvolver uma página web, use a tag main e coloque dentro dela o que realmente você quer que o usuário tenha foco, né? Quando for ler a tua página. Então, é bem importante isso daqui. Às vezes a gente entra em páginas aí pela internet que é super poluído, né, de imagens e propaganda e cheio de coisa errada, então a tag main aqui, esse recurso ali de foco do navegador ajuda bastante. O elemento aside aqui, que eu deixei, para conteúdo lateral ou complementar, tá? Mas como eu falei, ele nem sempre é na lateral, tá? Ele pode ocorrer em outras posições. E o iframe aqui, que ele permite integrar conteúdo externo, tá? Mas só cuidado, né, como eu coloquei aqui nos slides, por questão de segurança e performance também. Porque o elemento main ali, o navegador, ele vai ter que fazer renderização, tá? Então, ele faz a renderização da tua página, né? Todo aquele processo de renderização que eu mostrei para vocês lá no livro 1, ele ocorre aqui também. Então, quando ele faz uma requisição para uma aplicação terceira, vai vir um HTML do servidor daquela aplicação terceira. E o navegador tem que fazer essa renderização, tá? Então, às vezes, o que pode ocorrer, né? A tua aplicação web está super bem desenvolvida, né? Você tomou todos os cuidados com semântica, com acessibilidade, com questão de desempenho, aí você coloca um iframe ali para uma aplicação terceira, e a aplicação terceira, quem desenvolveu não teve tanto cuidado. E aí a tua aplicação pode ficar lenta por conta desse iframe terceiro, porque aí o navegador ele tem que fazer todo o processo de renderização ali e vai consumir, né, recursos aí do dispositivo do usuário, tá? Então, memória, bateria, CPU, né, para fazer aquela renderização. Então, tem essas questões também, tá? Então, sempre que forem precisar usar iframe, avaliem, né, de onde é que vocês estão pegando o conteúdo terceiro para embutir na página, para que aquilo ali, de repente, não penalize a tua página, né, no processo de renderização. Aí o usuário já fica meio assim, nossa, a página está demorando para carregar,
estou clicando aqui num link, num botão, e as coisas não estão funcionando, tá? E aí você vai ver, nem é por conta da tua página, né? É por conta de recurso terceiro que você está utilizando. Então, a gente tem bastante disso daí, tá? Então, cuidado. Então, a gente tem ali os elementos estruturais, tá? E a gente também tem aqui no HTML elementos para trabalhar com listas, tá? É bem comum, né? Então, a gente tem aqui o elemento L e o LI, eu deixei aqui, ó, a gente tem até no estrutural aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó, tem no aside, a gente usa aqui também, ó, como exemplo, eu deixei aqui dentro do elemento nave, tá? Então, a gente usa bastante listas no HTML, porque elas facilitam depois no CSS para a gente reorganizar a informação, tá? A gente usa bastante. Dois tipos de listas que a gente vai ver aqui, ó. A gente tem a lista UL, tá? A UL, ela é lista não ordenada, tá? Eu deixei aqui como exemplo de lista não ordenada uma lista de compras, tá? Por que ela é não ordenada? Porque tanto faz a ordem com que os itens aparecem na lista, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma lista de mercado ali, eu vou até o mercado comprar aqueles itens. Tanto faz qual item eu compro primeiro ou por último. Tá? Então, eu posso ir nas ordens ali, eu vou passando pelo corredor no mercado e vou comprando esses itens fora de ordem. Então, a lista ordenada, ela tem essa semântica embutida, tá? Tudo que você representa ali significa que não tem uma ordem obrigatória. Então, os itens, eles podem estar na ordem que o usuário bem entender ou que o desenvolvedor achar necessário colocar. E a gente tem uma outra lista aqui, que é a OL. A OL é uma lista ordenada, tá? Então, por ser ordenada, os itens dessa lista aqui, que são demarcados pelo elemento LI, eles têm uma ordem, tá? Então, o que está em primeiro aqui é o primeiro item da lista, o segundo LI é o segundo da lista, o terceiro LI é o terceiro da lista, tá? E assim por diante. Uso mais comum de OL para montar ranking, tá? Geralmente, quando você tem competições, assim, e você quer colocar a lista dos finalistas, geralmente a lista ali, ela deveria ser marcada com OL, tá? Para que você fale para o navegador de maneira semântica que aquilo ali é uma lista ordenada e os itens que estão ali, eles têm, a ordem deles é importante para o usuário, tá? Não necessariamente a gente deveria usar o L. Não é o que ocorre na prática, tá? Vou falar para vocês que é bem comum, o pessoal às vezes nem sabe ou não lembra da UL e acaba usando a UL, que é a não ordenada para tudo, né? Mas cuidado, tá? Então a gente tem essa questão da semântica embutida nos elementos aqui. Então, UL não ordenado, OL ordenado, tá? E daí as duas usam o elemento LI dentro para demarcar os itens dessas listas, tá? Então a estrutura delas é isso daqui. Aí a gente tem um outro tipo de lista aqui, dois outros tipos de listas que também são bem confundidos. A gente tem as listas de definição, tá? Que é essa DL, tá? Ela também tem uma semântica embutida. E a gente tem as listas de detalhes, tá? As listas de definição, elas obrigatoriamente, elas têm essa carinha aqui, tá? Então você sempre vai ter depois do DL aqui o DT, para demarcar qual que é o termo que você gostaria de definir, e logo depois do elemento DT, você tem um outro elemento que é o DD, tá? O que eles fazem aqui? Também são semânticos. O DT demarca o termo que vai ser definido, e o DD é a descrição para aquele termo, tá? Então, a DL aqui, que é a nossa lista de definição, ela é uma lista de definição de termos, tá? Então, geralmente a gente vai usar ela quando você quiser explicar para o usuário o que são algumas coisas na tua página ali, tá? Então, quero colocar ali o que é HTML, tá? Então, você vai colocar lá o termo HTML e daí descrever sobre ele. Você pode colocar qualquer coisa aqui dentro dessa DD, tá? Então, se você quiser colocar aqui imagens para ajudar nessa definição do termo e outras coisas, tá? Você pode colocar, não tem problema nenhum. Mas geralmente vai ser conteúdo textual. Tá? O pessoal usa bastante isso aqui, a lista de definição de termos, para montar glossários ou FAQs, né, nas páginas web. Então, aquelas coisas de perguntas e respostas, né, prontas que a gente tem. Geralmente o pessoal vai para esse cenário aqui também. É uma forma de você trabalhar a coisa ali um pouquinho de maneira semântica, né? Falar para o navegador, eu tenho vários termos aqui ou questões que o usuário pode perguntar. Tá? Então, você pode demarcar ali. E a gente tem as listas de detalhes, tá? As listas de detalhes, elas são demarcadas aqui com
details, que é o elemento, tá? E obrigatoriamente esse details, ele tem um elemento summary obrigatório, tá? Como filho, direto, primeiro ali, tá? E daí depois, embaixo do summary, você pode colocar os elementos HTML que você achar necessário. O que é essa details, tá? O que ela faz, né, visualmente? Deixa eu pegar o VS Code aqui para mostrar para vocês que esse aqui é bem legal. Vou pegar o nosso arquivo HTML da aula passada aqui que a gente estava trabalhando. Deixa eu só tirar umas coisinhas para facilitar. Então, a gente vai usar aqui, ó, details, tá? Aí a gente tem aqui, summary. Opa. Vou colocar aqui, HTML. Vamos colocar aqui o parágrafo, vamos usar o elemento P para parágrafo aqui, linguagem de marcação. Aí, o que acontece, ó, no navegador, tá? O elemento details, isso daqui, tá? Ele cria essas setinhas aqui automático para nós, tá? Então, o que ele faz? Ele é uma lista de detalhes, tá? Só que essa lista, parte do conteúdo dela fica oculto para o usuário. Então, quando você vem aqui, ó, depois em cima, o usuário vem aqui e clica em cima. Aí ele expande, né, abre a lista ali e mostra, de fato, o conteúdo daquela lista ali para o usuário, tá? Então, isso aqui é o comportamento padrão desse elemento details, tá? Então, sempre que você quiser fazer isso daqui, tá? Então, ó, eu quero criar uma lista onde eu não quero mostrar todo o conteúdo de cara para o usuário, né? Eu quero mostrar, de repente, tipo, só a pergunta, tá? Digamos que eu tenho uma lista de perguntas e respostas configurada dessa maneira aqui, né? O que é HTML, né? Então, o usuário vai entrar lá na minha página, vai ver a pergunta, né? O que é HTML? Se o usuário achar pertinente abrir essa pergunta aqui para ver a resposta disso, ele vai lá, clica em cima e vai expandir e ele consegue enxergar o conteúdo, né? Se o usuário não achar necessário, ele não vai vir e clicar nisso daqui, tá? Isso aqui é diferente da DL aqui, da DT e DD, tá? A DL, que é a lista de definição, ela vem toda expandida, tá? Então, ela não tem esse recurso de abrir e fechar igual a details tem, tá? Então, ela tem essa questão da diferença aqui. Então, aí, qual que eu uso? Depende do que você quer passar de mensagem para o usuário, tá? Se de repente, vou montar uma lista de termos ali que ela é pequenininha, dá para usar a DL mesmo, né? Não tem por que usar details ali e ainda forçar o usuário a ter que clicar nas coisas para ver o que ele precisa. Mas se você tem uma lista de questões bem extensa, às vezes usar details ali com a summary é bem mais interessante, porque aí parte do conteúdo fica oculto, né? Principalmente se a explicação do que você está colocando ali no summary for bem extensa. Então, aqui a tag P, vocês podem colocar as tags IMG, tá? Você pode colocar uma tabela, você pode colocar um formulário, você pode colocar várias coisas. Então, isso aqui pode acabar ficando bem extenso, né? E daí é melhor deixar oculto, né? Para não ocupar tanto espaço da tela do usuário ali. Então, ele vai realmente expandir aquilo só se ele achar necessário clicar sobre o termo ali ou a questão para visualizar, tá? Essas são as listas que a gente tem. Então, deixei aqui algumas dicas, tá? De qual melhor escolha, tá? Mas isso aqui não é obrigatório, tá? É importante falar, tá? Depende do que você quer fazer, né? De que mensagem você quer passar na página ali para o usuário. Então, quero montar um glossário, uma lista de definições, usa DL. Quero montar um FAQ interativo, usa details, né? Por quê? Porque ele expande ali o conteúdo. Vou montar um FAQ que não é interativo, usa DL, tá? Ele já traz os termos todos expandidos ali. Pode perguntar, acho que o Fernando, né, que levantou a mão. Não, foi errado, professor, desculpa. Não, tranquilo. Então, assim, quero mostrar ou esconder conteúdo extra opcional. Tá? Onde que a gente usa esse tipo de coisa aqui? Tem um e-commerce. Né? O usuário está vendo o que no e-commerce lá? As fotos do produto, a descrição, né, do produto, o valor, e daí eu tenho embaixo lá ficha técnica. Tem gente que gosta de ver a ficha técnica do produto. E tem usuários que não ligam para a ficha técnica. A pessoa só olha a foto ali, o preço, gostei do produto e compra. Né? Então, você pode colocar essa ficha técnica dentro do Details. Então, o usuário que quiser ver a ficha técnica do produto, ele vai lá, clica sobre o nome, né, ficha técnica, e daí expande e ele consegue ver tudo. Os usuários que não tiverem interesse em ver aquilo ali, eles não vão, obviamente, clicar ali dentro do elemento Details. Tá? Então, é uma opção também que você tem de uso. E a DL que eu também deixei, a lista simples de termos e descrições, tá?
Então, é o FAQ não interativo, né, que eu coloquei aqui. Então, quero criar um perguntas e respostas ali que é bem simplesinho, né, não tem uma explicação tão grande para as perguntas, usa um DL ali, DT e DD, tá? Tranquilo, vai funcionar exatamente da mesma maneira. E para o navegador, você está falando que, isso aqui são listas, tá? Então, é uma lista de detalhes, tem que expandir, você tem uma lista de termos aqui, tá? Então, o software que está fazendo a leitura de tela ali, por questões de acessibilidade, ele também informa o usuário que você vai acessar é uma lista de definição, tem vários termos aqui. A gente está entrando agora sobre um elemento aqui que é um elemento de detalhe, você gostaria de expandir ele para saber o conteúdo? Então, o software de leitura de tela, ele vai contando outras coisas para o usuário, tá? É importante usar semanticamente isso daqui. O que o pessoal costuma fazer de errado aqui? Ao invés de usar, por exemplo, details e summary, eu já vi muita gente fazer isso por desconhecimento da linguagem, usar div. E daí a pessoa usa div com um elemento H1 aqui dentro, e depois programa todo um JavaScript para ocultar o conteúdo dentro da div e tudo mais, sendo que o navegador já tem pronto ali com uma tag HTML que é a details e a summary, né? E a mesma coisa aqui na lista de definição de termos. Muita gente usa, às vezes, ao invés de usar a ADL, ADT, ADD, usa essa aqui, que é a UL, que é a lista não ordenada, que não faz sentido nenhum também, né? Então, você tem uma lista específica para termos, né, para explicações, e a pessoa vai lá e usa uma UL, que é uma lista ordenada, que é para itens bem simples, ali são para palavras. Então, usem as listas de forma adequada, tá? A gente tem a semântica, eu já gosto de reforçar isso daí, tá? Então, a gente tem semântica embutida nos elementos HTML aqui, tá? Então, cuidado com isso. A parte de tabelas no HTML, tá? Essa parte aqui é importante, porque vocês podem acabar esbarrando por aí em situações bem distintas do uso de tabelas, tá? Então, é importante falar para vocês aqui qual é o cenário ideal, né, e onde que a gente usa tabelas no HTML. Tá? Tabelas no HTML, se você pegasse o HTML lá atrás, eu vou colocar aqui, vamos dizer, 2012, 2013, tá? Já faz um tempinho aí. O pessoal usava bastante tabela, tá? Esse elemento table aqui, para estruturar a página, tá? Então, ao invés de utilizar, deixa eu voltar aqui, ao invés do pessoal lá atrás usar isso daqui, header, nav, div, section, article, né, footer, as pessoas criavam páginas HTML e estruturavam as páginas usando tabelas. Por quê? Porque se você olhar para um desenho de uma página web no papel, ou se você olhar para esse desenho no computador, né, caso use um software gráfico ali para fazer o desenho, você vai ver que dá para estruturar tudo como se fosse uma tabela. Então, você tem lá o cabeçalho lá em cima, é uma linha de uma tabela. A parte principal de conteúdo é uma outra linha de tabela que você pode dividir em duas colunas. O rodapé é como se fosse uma outra linha de tabela. Então, lá atrás, o pessoal utilizava bastante tabela para construir a estrutura das páginas, tá? Qual é o problema? Tabelas, quando você usa para estruturar a página, no comecinho ela parece legal, parece bem simples de fazer, mas conforme a tua página vai crescendo em complexidade, manter a tabela e todas essas linhas e colunas funcionando corretamente é super complexo, tá? Então, você tem um trabalho fácil de codificação inicial, mas a manutenção depois é horrível. E sem falar também que o elemento table, ele tem semântica embutida, tá? Então, não é um elemento genérico para ser usado para estrutura. A semântica do elemento table é tabular dados, tá? Então, sempre que você quiser apresentar informações de maneira tabulada dentro da tua página, você vai utilizar o elemento table, tá? Então, não usem elemento table para montar a página toda, a parte de estrutura, tá? Porque dá um caos, isso daí é horrível para você conseguir se organizar depois. E tem um detalhe também, né? Lembra que eu falei, né, que o navegador ele faz uma requisição para o servidor devolve HTML e o navegador tem que renderizar, né? Isso a gente viu lá no livro 1. O que acontece? Quando você estrutura um site usando tabela, você escreve muito mais código do que você realmente precisaria para estruturar a página. E quanto mais código, né, mais texto você tem dentro do arquivo, maior fica o arquivo. Então,
como o navegador tem que fazer o download do teu HTML, é sempre legal que ele não precise fazer download de arquivos tão grandes, né? Para agilizar também para o usuário ali o processo de renderização e mostrar a página o quanto antes. Então, as tabelas, elas podem ficar realmente bastante complexas e deixar arquivos HTML bem grandes, porque elas têm informação a mais dentro delas ali. Então, usem somente para dados tabulares, tá? Como que a gente estrutura uma tabela no HTML? Então, a gente vai trabalhar com o elemento table, tá? Então, é ele que vai demarcar onde que começa e onde que termina a tabela, tá? Então, tem o table aqui e tem um barra table lá embaixo, tá? Então, o table é um elemento de container, né? Então, a aula passada a gente viu lá, né, os elementos vazios e de container. Então, elemento table é de container. O elemento table, o que ele precisa ter no mínimo, né, que é obrigatório, senão você não enxerga a tabela, tá? Vou pegar aqui no VS Code. Aqui tá no slide está o código completo, tá? Mas eu vou pegar aqui fazendo no VS Code para mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Então a gente tem elemento table, tá? Aqui do lado está o navegador aparecendo aqui. Então dá para ir acompanhando o que vai acontecendo, ó. O que você precisa ter no mínimo dentro do elemento table? A gente precisa ter o elemento tr, tá? O tr, ele demarca a linha da tabela. Então, sempre que você precisar de uma linha nessa tabela, você vai utilizar o elemento tr. Aí, para a gente marcar as colunas, a gente usa o elemento td, tá? Então, para cada coluna que você precisar na tua tabela, você vai colocar um td. Tá? Vou colocar aqui 3 colunas, tá? Não façam assim, ó, igual eu fiz agora, tá? Por quê? Geralmente, quando a gente precisa trabalhar com tabelas, elas são grandes. Você sempre vai ter tabela com 5, 10 colunas, tem tabelas gigantes, né, com 30 colunas, e de você deixar tudo numa linha só assim é horrível, tá? Por questão de código, é legal fazer assim, ó. Deixa embaixo, tá? Então, você olha assim, ó, eu tenho um TR, se eu tenho um TR, significa que eu tenho uma linha. Tenho 3 TDs, então significa que eu tenho 3 colunas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. A, B, C, tá? Tenho 3 colunas ali aparecendo para mim, tá? Então, cada uma tá ali numa... Se a gente fosse fazer uma analogia pro Excel ou pro Google Sheets lá, seria as células, né? Então, para quem já usou Excel ou de repente usa aí no dia a dia, né? Então, cada TD que a gente faz aqui é como se fosse uma célula lá do Excel. Então, eu vou pegar aqui, dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, só para mostrar, ó. Então, a gente tem uma tabela aqui com 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, 3 linhas, né? Tem 3 TRs e as colunas aqui, 3 colunas, tá? Então, cada linha tem 3 colunas aqui, e daí cada uma com seu próprio conteúdo, tá? Então, eu posso mudar aqui, hein? Colocar outras coisas de conteúdo aqui. Vou colocar aqui. Texto bem rápido, tá? Então, só para vocês terem exemplo aqui de como que vai ficando a tabela, tá? Essa é a estrutura mínima de tabela, tá? Então, você precisa da tag table, tag tr, para demarcar as linhas, e td, tá? Então, você estrutura qualquer tabela dessa forma aqui. É o ideal? Não, porque apesar de você todos os elementos serem semânticos aqui, então o tr ele tem a semântica de ser linha, o td tem a semântica de ser coluna de uma tabela, a tag table tem a semântica de ser tabela. Você tem elementos estruturais na tabela, assim como a gente tem dentro do body, tá? Então você tem um header, tem um main, tem um footer, tá? Então a gente tem essa estrutura replicada aqui dentro das tabelas, tá? E é legal utilizar essa estrutura porque ela facilita depois lá no CSS, no JavaScript, para os softwares de leitura de tela, né, que trabalham com acessibilidade, então facilita onde encontrar a informação. Pode perguntar, Jus. No caso, as colunas, eu posso ter uma linha com mais colunas? Ou elas têm que ser quadrada ou retangular? Vai desconfigurar a página? Como é que é? Se, por exemplo, a linha do meio tivesse 4 colunas e as outras 3, Uhum. Pode teria ter. problema? Ó, você pode ter isso aqui, ó. Tá. Aí o que acontece? Tá? Visualmente, aqui do ladinho no navegador aqui, parece que não aconteceu nada, né? Você está olhando assim, surgiu uma quarta coluna ali, beleza. Eu vou fazer uma coisa aqui, não façam isso. É só para exemplificar, tá? Eu imagino imagens, né? Podia ser imagem também, cada célula. Sim, sim.
Ó, eu coloquei uma borda na tabela aqui, tá? Esse atributo border, a gente chama ele, na computação, né? Em outras linguagens de computação, a gente chama isso aqui de atributo legado, tá? Ele não existe mais no HTML5, que é o que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, quando você quiser colocar borda na tabela, você faz isso no CSS, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, tudo que tiver coisa visual, a gente mexe no CSS, tá? Aqui eu coloquei o atributo border aqui, apesar de legado, só para que vocês possam ver o que está acontecendo aqui, tá? Então, ó, criei a quarta coluna aqui, tá? Ela ficou aparecendo ali, mas aí o que aconteceu? Ó, na primeira e na terceira linha ficou um espaço em branco. Aí tem duas estratégias, né? Ou você pode puxar essas colunas para o lado, né? E fazer o que lá no Excel a gente chama de mesclagem de células, a gente também tem esse recurso aqui, tá? Então, a gente tem aqui os atributos aqui, a gente tem colspan, tá? No TR aqui a gente tem cadê o rowspan, cadê? A gente tem o rowspan aqui, tá? Para a gente fazer a mesclagem ou de linhas ou de colunas ali no nosso HTML. Aí depende do como você quer apresentar a tabela para o usuário, tá? Aí você vai mexendo aqui. Mas geralmente, eu vou falar assim, coisa de mercado, o pessoal cria a tabela de maneira quadrada, tá? Então, você tem a quantidade de colunas igual ali em todas as linhas, tá? Justamente para evitar esse tipo de coisa de ter que ficar mesclando coisas, puxando para o lado. Então, não é uma coisa tão comum, mas tem esse recurso, tá? Você pode fazer essa mesclagem aqui. Não tem problema. Tá? Então, essa é a estrutura básica de uma tabela. Deixa eu só tirar aqui. Mas qual é a melhor forma de estruturar isso daqui? A gente tem, dentro do elemento table, assim como a gente tem o header lá no body, aqui a gente tem um t-head, tá? O que é esse t-head? Esse t-head, ele agrupa para nós o cabeçalho da tabela, tá? Então, assim, ó, lá no HTML, a gente tem no body, a gente tem o elemento header ali que eu mostrei para vocês agora, tá? Então, o header lá é o cabeçalho, né, de alguma seção da página ou da página, e dentro da tabela, o cabeçalho é t-head, tá? E aí, o que você vai fazer? Dentro desse elemento t-head, a gente vai colocar o que é cabeçalho, tá? O que é o cabeçalho, geralmente, de uma tabela? É a primeira linha dela. Então, eu vou pegar aqui essa primeira linha, vou dar um Ctrl X aqui e vou colocar ela aqui em cima. Então, a gente vai dar um V, tá? Ela foi lá para a linha de cima. Vejam que do lado aqui na tabela não mudou absolutamente nada visualmente, tá? Por quê? Porque a gente ainda precisa fazer algumas alterações aqui. Quando a gente demarca alguma célula como sendo de cabeçalho, aqui no HTML, ao invés de usar o TD, a gente usa o TH, tá? Então, é o TH que demarca o cabeçalho para nós, tá? Então, ao invés do TD, a gente vai usar o TH. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, o que aconteceu, ó? Visualmente, como eu estou usando o TH, a renderização padrão dele é assim, ó. Então, fica em negrito o texto e ele fica centralizado lá em cima na coluna, tá? Ah, mas eu quero que fique alinhado para a direita, eu quero que fique alinhado para a esquerda. Mexe lá no CSS, tá? Então, lá no CSS, daí você muda as coisas de lugar aqui. Então, visualmente, aqui no HTML, só estruturando, deixa assim mesmo, tá? Depois, lá no CSS, você mexe nisso daqui e muda as coisas de lugar. Então, usou t-head, lá dentro, lá para demarcar o cabeçalho, a gente vai usar o TH, tá? Ah, mas para usar o TH, obrigatoriamente eu tenho que ter o t-head? Não, tá? Não tem necessidade, tá? Vou até apagar aqui o t-head para mostrar. Ó, continuou lá a minha linha de cabeçalho, tá? Então, o t-head, ele só serve para semanticamente demarcar para nós em código que o que está aqui dentro é cabeçalho da tabela, tá? Então, o navegador sabe que o que está aqui é cabeçalho. E aí, os softwares de leitura de tela, né, da parte de acessibilidade, eles também sabem que isso daqui é cabeçalho. Então, o que ele faz? Ao invés de ele sair lendo toda a tabela de uma vez só, quando ele encontra a tabela, ele vai ler as colunas do cabeçalho. E daí, de repente, o usuário pode pegar e falar assim: ah, eu quero que você leia para mim somente o que está na coluna C. Aí o software de leitura de tela vai direto somente naquela coluna e lê o conteúdo dela, tá? Então ele não fica fazendo a leitura total da tabela. Isso porque a gente está demarcando as coisas com o TH, tá? Então ele tem essa funcionalidade aqui de demarcar onde que está as células de cabeçalho, aí o THEAD fazer esse agrupamento, tá? Então usem, né, com
de preferência, como eu falei, vale a mesma coisa das semânticas das estruturais, né? Mesma coisa para cá. E a partir de conteúdo, a gente também tem um elemento aqui que é o tBody, tá? Então a gente tem o body do HTML, tá? E tem o tBody, que é o body da nossa tabela, tá? Então sempre que você tiver um T na frente, é tabela, é alguma coisa da tabela, tá? Então você está trabalhando com alguma coisa da tabelinha que você está montando aqui. Aí no tBody é o corpo, é o conteúdo principal da nossa tabela, tá? Então vou jogar o conteúdo aqui. Então, coloquei ali dentro do tBody. Ele não vai mudar nada visualmente, tá? O tBody, ele só serve para realmente agrupar ali e dizer onde que está o corpo da tabela, né? Onde que é a parte principal dela, tá? Então, ele só tem essa funcionalidade semântica de falar assim, ó, isso aqui é o conteúdo principal da tabela, tá? Não tem problema. O que você pode fazer no tBody aqui também? Não é tão comum, tá? Mas pode ocorrer, coloquei, de você ter coisas assim, ó. Provavelmente vocês já viram tabelas assim. A gente tem a tag TH aqui dentro da tBody, tá? Aí o que você está falando quando você usa a tabela dessa maneira? Que você tem uma linha de cabeçalhos e elas fazem referência para cada coluna da tabela, tá? E você tem cabeçalhos aqui também na coluna. E daí eles são títulos das linhas, tá? Então, quando o TH aqui dentro do tBody, você está falando aqui, ó, isso daqui é título, né, dessa linha toda. Isso daqui que está aqui é título dessa linha toda, tá? E aqui em cima, quando você usa o TH lá no THead, você está falando assim, ó, esse C aqui é título dessa coluna. Esse B é título dessa coluna. Esse A é título dessa coluna, tá? Então, quando a gente usa o TH, é como se a gente estivesse demarcando ali os títulos, tá? Da linha ou das colunas da nossa tabela, tá? Não é tão comum, tá? Depende do cenário que você está trabalhando com tabela, mas vocês podem acabar encontrando isso daí, tá? Pela web aí, ou precisar fazer isso, né? Então, saibam que aí você vai demarcar com o TH ali do lado ali para demarcar que é uma célula de título, tá? Para nós. E depois do tBody, a gente tem o tFoot, né? Que é o nosso rodapé. Então, lá no HTML, lá a gente tem o footer, né? O elemento footer. Vamos colocar aqui, ó. Então, lá no HTML, a gente tem o elemento footer, para demarcar o rodapé. E na tabela, a gente tem o tFoot, para demarcar o rodapé da tabela, tá? Colocar aqui uma linha. Vamos colocar aqui 3 células para acompanhar ali. Total. Vou colocar aqui assim só. Opa. Eita. Aí sumiu aqui também. Tá. O que o tFoot demarca, tá? Não é obrigatório utilizar ele em todas as tabelas, tá? Você vai utilizar o tFoot quando você precisar de algo nesse sentido, assim, ó, eu preciso de uma linha final de totalização, tá? Lá no Excel, quando a gente faz esse tipo de coisa que é bem comum, né? Você tem a tabela e daí você tem uma linha lá embaixo de totais, para fazer o total da coluna ou fazer a média da coluna toda, tá? Então, a gente tem sempre uma linha de soma de totais lá no Excel, né, embaixo. Então, se você precisar desse tipo de representação aqui no HTML também, a gente vai colocar aqui dentro do tFoot, né? Para demarcar que você está na última linha ali da tua tabela, no rodapé, que é essa linha de totalizações, tá? E daí dentro dela você vai colocar ali o que você achar que é necessário colocar de totalizações. Se fizer sentido, tá? Não, como eu falei, não precisa obrigatoriamente colocar o tFoot, né? Se fizer sentido essa linha de totalizações, coloca. Se não fizer sentido, não precisa pôr. Então, por exemplo, eu vou criar uma tabela que ela mostra o comparativo das características de 2 produtos. Não tem por que você ter uma linha de totalização no final dela, tá? O que você vai somar ali se cada linha é uma característica diferente do produto, né? Então, não tem por que usar um tFoot. Mas para tabelas que são mais numéricas, ali pode ser, de repente, interessante, né? Você colocar esse tipo de informação também, tá? Então, essa é a estrutura básica que a gente tem da tabela, tá? Então, a gente tem aqui até o elemento table, thead, né, com tr aqui o th, a gente tem o tBody, né, com tr também, e o th ali, se você quiser usar uma linha de título ali para linha, td internamente para demarcar as células que são de conteúdo, tá? Então, só cuidado aqui, ó, tá? th é célula de título
TD, célula de conteúdo, tá? Então, é só para não confundir aqui na hora de trabalhar. Aí, dentro da tabela, a gente também tem o elemento caption, tá? O que o elemento caption faz, tá? E por que utilizar ele aqui, ó? Deixa eu pegar a nossa tabela aqui. Caption. Alguma tabela. Bem clássico o título aqui, né? Por que usar o caption, tá? O caption, ele funciona como uma forma de legenda para a nossa tabela, tá? E aí, aqui eu reforço, tá? É mais para os softwares de acessibilidade, tá? Então, quando o leitor de tela ele vai ler essa tabela aqui, para o usuário, ele olha para o elemento caption aqui, e daí ele fala para o usuário, né? O que está escrito aqui. Então, ele vai falar para o usuário sobre o que é aquela tabela ali. Você pode fazer assim também, o pessoal geralmente faz, coloca, por exemplo, um título aqui para fora, tá? Alguma tabela. Você pode fazer assim também. Só que aí, o que pode ocorrer aqui de problemas? Para quem está ouvindo a página, né, do leitor de tela, ele vai passar ali por esse título e vai falar assim, alguma tabela. E aí a pessoa que está ouvindo, às vezes, ela não vai conseguir relacionar. E qual tabela que está falando? Será que é essa que já vem na sequência, aqui que o leitor de tela está me falando? Ou às vezes você pode ter várias tabelas na tua página ali, a tabela que o título se refere, que é uma tabela que está mais para baixo, tá? Então, assim, precisou de título nas tabelas, deem preferência para o elemento caption, tá? Que é um elemento que tem essa semântica aqui para as tabelas, tá? De gerar esse título, essa legenda para as tabelas, tá? Porque aí você ajuda, não só você como desenvolvedor, porque fica mais fácil de acessar isso aqui com CSS, mas também facilita para o usuário que precisa da parte de acessibilidade, né? Então, você consegue ajudar todo mundo, né? Então, deem preferência para o elemento caption aqui, tá? A gente tem aqui, ó, eu coloquei o exemplo do CoSPAN, né? Nos slides tem também, tá? Então, se você precisar fazer esse esquema de mesclagem de célula que eu falei, né? Então, você pode colocar lá o CoSPAN. Deixa eu colocar aqui no nosso TFUT aqui, só para ficar, para vocês verem aqui, CoSPAN. Tirar isso aqui. Ele fica dessa forma aqui, ó. Então, ele mescla as células, igual no Excel, né? Tá? Você seleciona as células no Excel lá e manda mesclar, ele faz exatamente isso daqui, tá? Então, ele mescla as células do Excel lá. Uma curiosidade, para quem, de repente, ainda não sabe, né? O Excel, essas versões mais novas, né? Mais novas, eu digo, desde, acho que 2010 é assim, que são, a extensão é XLSX, né, que tem esse X no final, o Excel, ele gera o conteúdo dele, as planilhas, no formato de HTML, tá? Por isso que você consegue pegar no Excel lá, você consegue copiar as coisas lá, da Ctrl+C e Ctrl+V para outro lugar, ele faz essa transferência de dados dele em formato HTML, tá? Então, ele tem um formato de marcação lá, que ele usa, que tem mais ou menos essa ideia que a gente usa aqui no HTML também. Tá? Então, internamente ele usa esse tipo de estrutura também. E CSS, né, e outras coisas que a aplicação também trabalha. Aqui a gente também tem, na estrutura da tabela que eu deixei aqui, não é obrigatório, tá? Mas é por conta de acessibilidade, tá? Isso daqui. A gente tem esse atributo aqui, que é o scope, tá? Não, você não é obrigado a informar, tá? Mas se você informar, muita gente agradece, tá? O que é esse atributo? Ele fala qual que é o contexto desse elemento de título aqui, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu estou usando um TH, o navegador ele vai tentar inferir que esse TH, né, ele faz referência àquela coluna que ele está pertencendo, tá? Então, o navegador, ele olha assim, como você não me informou o contexto desse título aqui, eu acho que ele faz referência a essa primeira coluna, tá? Então, o navegador, ele faz algumas inferências. Mas você pode, através desse atributo scope aqui, falar, ó, esse TH aqui, de fato, ele faz referência a essa coluna. Então, você pode colocar aqui, ó, scope, col, tá? Então, o que você está falando para o navegador? Ó, essa coluna aqui, esse TH, ele, de fato, ele faz referência como título dessa coluna, tá? Então, ele é um título de coluna. Então, você pode falar isso diretamente para o navegador, tá? Sem ter a necessidade dele inferir se é realmente aquilo ali ou não, tá? E a mesma coisa para os que a gente coloca aqui na linha, tá? Eu tirei ali,
Vamos colocar aqui um de volta. Aqui. Então, você pode ter aqui Scope Row. Tá? E aí você fala, ó, esse título que está aqui, ele não é um outro título da coluna. Ele é um título dessa linha toda. Tá? Se você mudar aqui para Col também, aí você pode, de repente, confundir, não o navegador, tá? Mas você pode confundir o usuário que depende de um leitor de tela. Porque aí o leitor de tela vai falar assim, ó, essa coluna, ela tem como título A, deixa eu mudar aqui, e também tem como título X. E aí quem está ouvindo a leitura de tela vai ficar meio assim, né? Qual que é o título real dessa coluna aqui que eu estou ouvindo, né? Então, cuidado só para não misturar, tá? Então, a gente tem títulos para as linhas, títulos para as colunas, tá? A gente você pode criar esse contexto aqui e ajudar, né, o navegador e softwares de acessibilidade a ir direto para a informação ali e ajudar o usuário, né? Dá trabalho montar uma tabela olhando para todos os requisitos de semântica, de acessibilidade? Dá bastante trabalho, principalmente se a tua tabela for grande, né? Então, você separar tudo com T-head, com T-body, T-foot, demarcar onde que estão os títulos, colocar ali esse atributo scope, tá? Então, realmente dá bastante trabalho. Só que depois, tudo isso ajuda a nossa vida de desenvolvedor, então você consegue fazer as coisas muito mais fácil no CSS, no JavaScript fica muito mais fácil também de acessar as coisas que você precisa na tabela, né? Se precisar adicionar JavaScript nela. Para quem precisa de acessibilidade, fica fantástico a leitura da tabela, né? Com todas essas coisas divididas, então ajuda bastante gente, tá? Então, sempre tentem montar a tabela completinha assim, tá? Mas, como eu falei, não é obrigatório que está aqui, tá? O mínimo que você precisa é aquilo que eu mostrei no comecinho ali, tag table, o elemento tr e o elemento td. Esse é o mínimo que você precisa para uma tabela, tá? Mas ela completinha, ela tem essa cara aqui, tá? Com todos esses elementos. Então, isso aqui é a estrutura de uma tabela aí para nós no HTML, tá? Eu deixei aqui nos slides algumas atenções, tá? Então, como eu falei, utilize somente para dados tabulares, tá? Não usem tabelas para construir layouts. Posso construir layouts HTML, né? Pegar esse desenho da minha página, que é o layout, e construir usando alguma coisa parecida com tabelas? Pode, tá? A gente vai ver no CSS como que a gente monta esses layouts aí com essa estrutura mais ou menos de tabela aqui, mas sem usar o elemento table, tá? Então, o elemento table, ele é exclusivamente para dados tabulares, e daí a gente pode organizar a nossa página com essa estrutura de tabela, mas usando elementos apropriados para isso, tá? Então, a gente viu ali, ó, article, main, section, header, footer, tá? E daí no CSS a gente organiza eles como se eles fossem uma tabela, tá? Então, a gente mantém a semântica deles, e no CSS organiza visualmente as coisas, tá? Então, deixa para fazer essa parte de organização lá, junto com o CSS, e usando os elementos semanticamente. E aí, a gente tem, do nosso livro 3 aqui, para a gente fechar ele, a parte de formulários, tá? A parte de formulários, ela é bem legal, porque ela é essa parte que permite que você interaja com o servidor e mande coisas para o servidor, tá? Deixa eu só apagar aqui o código do VS Code aqui, essa parte de tabela. Então, assim, estrutura geral de um formulário. Para a gente trabalhar com formulários no HTML, a gente vai usar o elemento form, tá? Então, o elemento form, ele demarca semanticamente que você está trabalhando com formulário, tá? O que é um formulário para o HTML? O formulário é uma forma de você mandar requisições para o servidor, tá? Quando a gente trabalha com HTML, diretamente só com HTML, somente com a linguagem de marcação, tem duas formas de você mandar requisições para o servidor. Ou você usa formulários, tá? O elemento form, ou você vai trabalhar com o elemento A, que é o de link, tá? Então, essas são as duas maneiras que a gente tem de requisitar informações para um servidor que é nosso mesmo, tá? E a gente tem o iframe para servidor terceiro, que também dispara requisições. Então, a gente tem essas maneiras aí dentro do HTML, tá? Aí, quando você vai para o JavaScript também consegue disparar requisições. Mas o form aqui é a forma mais legal que a gente tem de disparar requisições para o servidor, porque você manda dados para o servidor. Não é apenas uma requisição vazia, né? Então, você consegue mandar a requisição e mandar dados para o servidor. Atributos importantes do elemento form, tá? O elemento form, ele tem o atributo action, tá? O atributo action é o caminho
para onde esses dados vão ser recebidos no servidor para serem tratados, tá? Então, vou colocar aqui, ó. A gente tem o action aqui. Deixa eu só puxar aqui pro ladinho. Então, por exemplo, assim, ó, digamos que eu quisesse submeter um formulário aqui e os dados fossem enviados para um servidor da UTF. Tá? Logicamente que você tem que ser gerente do servidor da UTF-PR, tá? Então, dá para mandar formulários para qualquer servidor assim. Então, o servidor tem que estar preparado para receber esses dados e poder fazer o processamento, tá? Se o servidor não sabe sobre o que ele está tratando, ele não vai conseguir processar o formulário, tá? Então, você tem que ser gerente do servidor para poder realmente enviar as informações. Então, vamos colocar aqui, digamos que eu estivesse enviando aqui para o servidor para alguma coisa de contato, por exemplo, tá? Então, você tem lá, por exemplo, tá? Isso daqui. Então, dentro do servidor da UTF-PR, a gente tem lá um recurso que é para tratar os dados que vêm através de um formulário de contato, tá? Digamos que a gente tivesse essa estrutura aqui. Então, isso daqui é o caminho para onde que os dados desse formulário vão ser enviados, e daí lá no servidor esse recurso vai tratar esses dados, né, da maneira que achar necessário, ele pode salvar num banco de dados, pode gerar um PDF, pode disparar um e-mail para uma outra pessoa, tá? E aí dentro do servidor é que a gente trata esses dados e faz alguma coisa com eles, tá? Então aqui você vai especificar o caminho para onde essas informações vão. Deixa eu só... o Gilson perguntou aqui no chat, né? Não tem elemento para menu. Tem. Eu não coloquei aqui porque, na verdade, assim, o elemento menu, ele trabalha com JavaScript junto, tá? Para a gente poder ver ele funcionando. Ele em si não tem muita lógica, tá? A gente tem no HTML um elemento assim, ó, menu, tá? O elemento menu, ele não tem tanto uso, tá? A galera costuma não trabalhar com ele, tá? Mas o que ele faz aqui, só para curiosidade, tá? O elemento menu, ele serve para esse tipo de coisa aqui, ó, que a gente tem em software em desktop. Quando você clica com o botão direito, ele aparece o menu assim, ó, flutuando no meio da tela. A ideia do elemento menu no HTML é servir como recurso para esse tipo de coisa aqui, tá? Então, ele não é o elemento menu como se fosse lá o menu da página lá em cima, aquela lista de itens de navegação, tá? O elemento menu, ele é semântico. E a semântica dele é ser esse tipo de coisa aqui, tá? É uma lista de coisas, de itens flutuantes. Então, por isso que a galera acaba não utilizando, porque não é tão comum em aplicações web, tá? Então, tem um contexto bem específico para o uso dele. Não é todo tipo de aplicação e website que utiliza, então a gente acaba não utilizando tanto o elemento menu, tá? Mas existe. Só voltando aqui para o nosso form, né? Então, a gente tem aqui o action. Aí a gente também tem o método de envio do formulário, tá? Deixa eu só tirar aqui isso daqui para não ficar tão grande. Então, a gente tem aqui, ó, method. O que é o método de envio do formulário? O get e post, que a gente vai usar. O que é o get e o post? Lembram lá do livro 1, que eu falei para vocês, que o HTTP ele tem os métodos de envio, tá? Se vocês não lembram dos métodos de envio, deem uma olhadinha depois lá no livro 1. Então, a gente tem lá get, post, put, delete, e tem outros métodos que o HTTP utiliza, tá? O elemento form aqui no HTML, especificamente, ele só consegue trabalhar com get ou com post, tá? Então, você tem que escolher um dos dois aqui. Qual que é a diferença entre usar get e usar post, tá? Quando você utiliza get, o que acontece? Quando você envia os dados do formulário, todos os dados que você tem no formulário, eles aparecem aqui em cima, na URL do navegador, tá? E quando você utiliza post, os dados são enviados diretamente para o servidor e eles não aparecem aqui em cima na URL. Então, eles não ficam transparentes para que o usuário, de repente, vá ali e modifique, né, manualmente os parâmetros da requisição. O que é recomendado quando se usa formulário? Post, tá? Para que o usuário, de repente, não possa manipular os dados que vão ser enviados aqui para o servidor, ou vai que, né, a pessoa tem uma extensão instalada ali no computador e essa extensão rouba dados da pessoa, né? Então, é uma maneira ali de você tentar mitigar um pouco essa questão, tá? Então, a gente usa o post aqui para evitar essa transparência nos parâmetros aqui da URL, quando a gente trabalha com formulários, tá? Mas você pode usar o get também, né, sem problema nenhum. A gente tem aqui o enctype, tá? O enctype,
o que que ele faz? Deixa eu só pegar aqui, ó, EncType. O EncType, ele tem duas escritas, tá? Eu vou colocar essa daqui, e daí eu já explico ela pelo slide ali também. Então, a gente tem aqui, ó, o EncType application /x www form URL encoded, e a gente tem esse EncType aqui, ó, multipart /form data. Pode perguntar, Nilton. Oi, professor, boa noite. Nesse caso dos métodos ali que você comentou, se o post ele é mais seguro, digamos assim, né? Uhum. Então a gente sempre vai usar o post, né? Teria alguma situação específica em que se usa o get ou não? Em formulários, não. Desconheço, para falar bem a verdade. Porque, assim, o get, ele é um método do HTTP que ele serve para você visitar informações. Então, o envio ou ele é feito por post ou é feito por put. E como a gente não tem put no formulário, daí a gente tem que usar o post, né? Então, é muito, muito raro realmente você ter get em formulário, tá? Mas pode ocorrer. De repente, o desenvolvedor esquece de mudar o método de envio ali, fica get. Aí, o que que acontece? A informação vai chegar no servidor? Vai, tá? Só que aí depende do desenvolvedor lá do lado do servidor entender que essa requisição vai vir por get e não pelo padrão que seria o post aqui nos formulários, tá? Aí lá do lado do servidor tem toda uma forma de codificar isso para poder pegar essa informação que vem pelo get, tá? Mas não é tão comum. A gente não tem cenários para uso disso assim que eu falaria para você, ó, nesse sentido aqui, use get, tá? A recomendação é ser post. Maravilha, obrigado. Mas vai que, né? Fica lá o get lá. Ou assim, ó, se vocês não colocarem o método, né? Criei o elemento form, esqueci de colocar o método de envio, o método de envio padrão do elemento form é get, tá? Então, sempre coloque e coloque lá post. Depois eu vou mostrar aqui como que fica na URL para vocês aqui, para vocês terem uma ideia do que é essa transparência entre os métodos de envio ali, tá? Para entender como que fica. Então aqui, ó, o EncType, o padrão é isso daqui, ó, que está no slide, tá? Application, AX, www, form URL encoded, tá? Isso aqui é o padrão de envio de dados do formulário. Quando que vocês vão utilizar este outro formato aqui, ó? Quando vocês precisarem fazer upload de arquivo. Então, assim, ó, quero enviar um arquivo para o servidor, né? Quero enviar uma foto, um vídeo, um áudio. Para fazer esse envio de arquivos, a gente precisa usar este EncType aqui, tá? Para que o navegador entenda que o que você está enviando é um arquivo, tá? E aquilo tem que ser tratado de maneira binária, tá? Então, o navegador ele vai fazer daí esse envio, faz todo o tratamento do arquivo ali do lado do cliente e envia daí esse arquivo para o servidor, tá? Então, upload de arquivo somente funciona se tiver este EncType aqui, tá? Upload de arquivo não funciona com EncType default, tá? Então, se você deixar esse EncType aqui no teu código, você não consegue enviar arquivos, tá? Então, ele não funciona. Então, sempre cuidado com isso daí. Então, se você vai montar um formulário que você só está pedindo informações para o usuário, informe teu nome, teu CPF, tua senha, aí deixa o EncType default, né? Mas se você quer que o usuário envie algum arquivo ali, né? Um arquivo de um Word, um PDF, um Excel, tá? Aí tem que mudar o EncType aqui para o multipart /form data, tá? Senão a coisa não funciona. Aí dentro do formulário, a gente tem as questões de como construir o formulário. Aqui eu vou deixar sem o EncType, tá? O default é aquele ali que está no slide, tá? Se você não informar nada, ele sempre vai seguir aquele. Como que a gente monta as coisas do formulário, né? Os campos ali e tudo mais. A gente tem basicamente duas maneiras de escrever aqui, tá? E eu quero a atenção de vocês aqui só para, quando for utilizar uma maneira, saibam como que vocês vinculam as coisas, tá? Então, assim, a gente tem o elemento label, tá? Dentro do formulário. O que que o elemento label faz? Ele demarca para nós o título do campo do formulário, tá? E daí a gente tem o elemento input. O input, ele cria um campo ali para que o usuário possa digitar e inserir informações, tá? Esses dois elementos, o label e o input, eles têm duas maneiras de uso, tá? Uma das formas é você fazer assim, ó, o elemento label, tá? Ele abre e fecha,
né, contido nele ali, e embaixo do elemento label a gente tem o elemento input, tá? E aí a gente relaciona os dois usando o atributo for aqui do label, tá? E o atributo ID aqui no input, tá? Então, ó, lá no for, veja que tá aqui, ó, campo nome. E aqui no ID tá campo nome, tá? Então, eu tenho o mesmo identificador para as duas coisas. Então, o que que o navegador faz? O navegador sabe que esse label aqui, este título, faz referência a este campo aqui no formulário, tá? Então, essa é uma maneira que a gente tem de utilizar. Se não quiser trabalhar dessa forma, vocês podem utilizar essa forma de baixo aqui, tá? Então, o que que você faz? Coloca o elemento label, tá? Abre e fecha ele. E dentro do elemento label, você coloca o elemento input, tá? Aí, automaticamente, aqui já está construída esse relacionamento que o atributo for e a id fazem aqui. Aqui ele constrói automaticamente por conta do input ser elemento filho do label, tá? Então, vocês podem adotar aqui ou esta forma de escrita ou esta, tá? Só lembra que se for fazer separado o label do input, obrigatoriamente a gente precisa do for e do id, tá? Se você não colocar o atributo for aqui no label, o navegador ele vai olhar para aquele elemento label e ele não sabe a que campo no formulário você está apontando aquilo ali, tá? E tem uma outra coisa de uso aqui para isso daqui. Vou fazer aqui, ó. Label. O VS Code ele sugere automaticamente o uso com for, tá? Mas o contexto de uso disso aqui depende do que você está desenvolvendo, tá? Não é obrigatório usar sempre o for. Eu vou colocar aqui o input aqui dentro. A gente vai colocar aqui nome. Tá? E daí eu vou fazer aqui, ó, um outro exemplo aqui, onde eu tenho fora, tá? Mas eu vou deixar sem o fora aqui para mostrar para vocês. Vou colocar aqui, ó, CPF. E daí eu tenho um input. Tá? Então, assim, ó, eu tenho aqui o campo nome, tá? Qual que é a vantagem de utilizar o elemento label? O usuário, ele pode ativar o campo aqui para digitar, clicando no campo, ó, ele muda a bordinha ali, indicando que o campo está ativo, daí o usuário pode digitar coisas nele, tá? Ou você pode clicar no título do campo. Então, ó, vou clicar aqui no nome, ó. Ele ativou o campo. Tá? Então, eu posso clicar ou no campo, ou no título do campo. E aí ele ativa para que o usuário possa inserir os dados. Para que serve isso daqui? Para acessibilidade, tá? Então, geralmente o pessoal que tem alguma restrição de mobilidade, é legal você ter o elemento label, porque você aumenta a área de contato do campo ali no formulário. Então, a pessoa não precisa ficar que nem louca ali, às vezes, num celular, né? Tentando clicar no campo ali, ele é bem pequenininho no celular. Então, você pode clicar no título do campo aqui. Então, você clicou no título do campo ali, ou deu um toque ali no título, né? Se estiver no celular, ele já ativa o campo para você ali, para a pessoa, para que ela possa digitar. Então, você aumenta a área de contato do usuário. Agora, o que acontece se eu tiver um campo e eu não tiver vinculado as coisas? Ó? Então, o usuário pode ativar o campo clicando nele, tá? Normalmente. Mas, ó, vou clicar em CPF. Ó, tô clicando, ó, e ele não está ativando o campo CPF. Por que ele não está ativando? Porque o navegador não sabe a que campo este label faz referência, tá? Então, quando vocês usarem separado, tá? Lembra de colocar o for aqui, e lá no input tem que usar um ID lá também, tá? Então, colocou os dois, ó. Agora eu vou clicar aqui em CPF, ó. Ativou o campo, tá? Então, vocês podem escolher qualquer uma dessas duas formas, tá? Para escrever. Só lembra que quando for fazer separado, você mesmo, como desenvolvedor, tem que construir essa relação, senão as coisas não funcionam. Aí, o que a gente tem de importante aqui também? O input, como ele vai enviar dados para o servidor, você precisa, de alguma maneira, identificar o que você está enviando para o servidor, tá? E a gente identifica as coisas através desse atributo aqui, que é o name, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, input type text, name, tá? Vou colocar aqui nome. E aqui o do CPF, a gente vai colocar aqui name CPF, tá? Então, é assim que a gente vai identificar as coisas no servidor. Então, para cada input, você vai colocar um identificador para ele, tá? É como se você estivesse criando, vou fazer uma analogia aqui com Python, que vocês já tiveram, é como se eu estivesse criando uma variável, tá? Então, você não pode ter duas variáveis com o mesmo nome no teu código, tá? Então, esse atributo name aqui, o que você informa para ele, é basicamente uma variável, tá? Vou colocar assim, é como que o servidor vai receber isso daqui dentro de uma variável lá do lado do servidor, tá?
a Amanda colocou ali no chat, ele não entendeu a diferença do label. Acho que é isso, né? A diferença de codificação... Isso, a diferença deles aqui é só questão de, se você usar o label separado do input, aí você tem que usar o atributo for no label e tem que usar o atributo id no input. Se você fizer o input dentro do label, tá? Como ele está aqui, aí você não precisa usar o for aqui e nem o id aqui no input. Porque o input aqui, quando ele está dentro do label, a gente viu isso aqui na aula passada, a gente fala que isso daqui é aninhamento, tá? Então, quando o input ele está aninhado ao label, ou seja, ele é filho do elemento label, essa relação ela está automaticamente construída, tá? Aqui, como o input ele não está dentro do label, a gente tem que construir essa relação, tá? Então, eu estou dizendo que daí, usando aqui o atributo id e o atributo for, que esses elementos eles estão, de alguma maneira, relacionados, tá? Então, a construção da relação não é automática. E aqui em cima, a construção da relação é automática. O que muda visualmente é nada. O que muda é em código, tá? Então, visualmente, os dois fazem exatamente a mesma coisa. Então, igual a gente tem aqui, ó, o nome está escrito na primeira forma e o CPF está no outro formato, tá? Então, os dois vão funcionar igual, tá? Então, se eu clicar aqui no nome, vai ativar o campo. Se eu clicar no CPF, também ativa o campo, tá? Então, não muda absolutamente nada. Eu vou colocar um BR aqui só para jogar para baixo, aquele CPF ali. A gente tem uma quebra de linha aqui. Para o usuário, não muda nada, tá? Isso daqui. Agora, para desenvolvedor, aonde que muda isso daqui, tá? Você usar um ou outro. Muda quando a gente for trabalhar com CSS e com JavaScript, tá? Então, assim, tem muita gente que prefere usar o input dentro do label, como filho, porque facilita depois no CSS você alcançar esse input aqui para alterar a parte visual dele, né? Colocar uma cor de fundo, uma borda diferente, alguma coisa. E tem gente que prefere trabalhar fora, né? Porque acha mais fácil, a pessoa se acostumou, né, com isso e acha mais fácil trabalhar assim, para depois no CSS, no JavaScript, trabalhar com os elementos, tá? Mas aqui é questão de escolha, tá? Vocês que vão decidir, tipo, eu acho que é mais fácil digitar dessa forma aqui, é mais rápido, né? Acho mais interessante. Tá? Mas quando a gente chegar lá no CSS, é que vocês, de fato, vão definir a escolha. Tá? Agora, no HTML é indiferente, tá? Mas quando a gente for ver a parte de CSS lá, aí que vocês vão olhar assim, era legal construir o form aqui com o label e o input dentro, né? Ou eu estou construindo uma aplicação web aqui, é legal que o label fique fora do input, né? Não fique junto, né? Que eu mesmo construa esse relacionamento, tá? Então, depende depois, tá? É no CSS e no JavaScript que muda a forma como você está construindo a aplicação. Mas agora no HTML é indiferente, tá? Então, para nós aqui é questão de estilo, né? Eu vou escolher escrever assim ou assim, tá? Mas saibam que existem as duas formas, tá? Então, as duas são corretas, tá? Então, você que escolhe na hora de escrever. E aí, a gente tem no formulário aqui o botão, né? A gente precisa enviar o formulário. E para enviar, a gente precisa de um botão. Então, a gente vai colocar aqui o elemento button, tá? Vou colocar aqui, ó, enviar. Tá? Então, a gente tem aqui o nosso formulário, né? Com os campos, o elemento button, para enviar o formulário. Eu vou mudar aqui em cima para get, só para mostrar para vocês o que acontece aqui do lado. Então, assim, o nosso formulário está aqui. Vou colocar uma quebra de linha aqui também, para colocar o botão para baixo ali. Então, elemento BR, tá? Sempre lembrando que o BR é a nossa quebra de linha aqui. Tá? Então, a gente tem os campos do formulário ali e o botão. Tá? Então, eu vou colocar o nome aqui, ó. Fulano, CPF, sei lá. Como eu não coloquei nenhum tratamento de dados aqui, dá para digitar qualquer coisa. E daí eu vou colocar aqui no enviar. Cliquei no enviar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Ó, o que aconteceu? Ó? Os campos que eu tenho lá no formulário, no meu código HTML, eles aparecem aqui na URL. Ó. Então, lá eu tenho o campo nome, né, e tenho o campo CPF. Então, quando você submete um formulário usando ali como método o get, é isso que acontece. Então, a pessoa consegue ver todos os campos do formulário ali, fica lá na URL, fica tudo visível. E aí, de repente, um usuário mais mal intencionado, o que ele pode fazer? Ele pode vir aqui, eu vou alterar o meu CPF aqui. E ele altera o CPF dele.
Então, a pessoa pode mudar os parâmetros ali, se ela tiver uma noção do que está acontecendo na URL ali, ela pode vir mudar diretamente na URL, tá? Então, não é legal fazer esse tipo de coisa, tá? Quando a gente usa formulário, como eu falei, o ideal é que você faça a transmissão dos dados aqui usando post, tá? Então, eu vou mudar aqui para post, deixa eu ajeitar de volta a nossa URL aqui, tá? Então, agora tem o post, vou enviar os mesmos dados, ó, fulano, e vou colocar um CPF aqui, nem sei se é de verdade isso, né? Provavelmente não, porque não tem 11 números, mas vou clicar em enviar. Tá? Cliquei em enviar, ó, agora a nossa URL ó, não tem aqueles parâmetros. Então, os dados foram enviados para o servidor, né? Um servidor simulado aqui, só que ele não aparece na URL. Então, o usuário ele não sabe o que foi enviado, né? Como que foi enviado, então não fica transparente. E você também não permite que, de repente, extensões maliciosas ali capturem essa informação do usuário e façam alguma coisa com ela, né? Então, é sempre legal aqui deixar post, tá? E não deixar tudo transparente na URL, tá? Esse código aqui que eu estou fazendo do form aqui, não sei se é isso que você está perguntando, Solange. Esse código que está aqui, ó, se vocês quiserem, ele tem aqui no slide também, tá? Então, tem os labels aqui, tem o button, tá? O formulário. Então, vocês podem copiar esse código aqui que está nos slides, tá? Não tem problema nenhum. Então, o mesmo código que está no slide ali, se vocês copiarem ele vai funcionar igual, tá? É exatamente a mesma coisa. Caso não funcione algo, manda mensagem lá no fórum, tá? Ou me manda no chat ou no e-mail. Daí me fala assim, professor, eu fui escrever o código lá do formulário, fiz tal coisa e deu um erro, tá? Daí eu dou uma olhadinha para você o que está de errado lá, tá? Mas tem tudo sempre nos slides aqui. Né? Pode falar. Acho que tá com o microfone meio ruimzinho, que não tá vindo áudio nenhum. Não sei quem que é, né? Que tá com o nome OnBit. Pode falar, César. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Assim, não briga comigo, professor. Não brigue, porque um colega do meu polo, eu comentei um assunto com ele sobre o HTML e ele quase me bateu. É que assim, eu já usei o HTML para explicar para os alunos, para entender a diferença do que o usuário final vê e o que o desenvolvedor, o programador vê, certo? Sim. Coisa básica, digamos, né? Mudar a cor da página, coisas básicas, só para entender como funciona por trás do navegador ali, né? Daí a gente pensa assim, por que eu sei que é marcação de texto, mas toda essa estrutura que o professor construiu agora, a gente não pode dizer que quando a gente elabora e constrói um HTML, nós não estamos programando? Será que ela não poderia ser considerada uma linguagem de programação? Então, o HTML, na verdade, a gente está demarcando as coisas, tá? O que cada coisa representa na página, você faz marcações, tá? Eu vou fazer uma analogia, acho que fica legal, é como se você estivesse construindo uma casa. Se você tem lá a planta baixa, né, que o engenheiro faz, e aí quando o construtor ali chega no terreno para erguer a casa, ele tem que demarcar onde que os pilares vão ficar, aonde que cada coisa vai ficar. Então, o HTML, ele faz as demarcações para nós, por isso que ele não é dito linguagem de programação. A gente chama de linguagem de programação coisas que a gente pode trabalhar a parte comportamental. Então, se você pudesse, né, por exemplo, fazer uma casa andar, né, mudar de lugar, você estaria adicionando comportamento para ela. Então, se você mexe no comportamental, você tem linguagem de programação. Então, aqui o HTML, como ele não mexe no comportamento, ele só demarca as coisas, então a gente fala que ele é só uma linguagem de demarcação. Acho que não sei se ficou mais claro. Não, sim, só que, né, às vezes dá a impressão que você está programando sim. como se estivesse programando com outra linguagem, né? Sim, é porque a gente está escrevendo código, né, mas é um código para demarcar, né, não para programar. O Newton ergueu a mãozinha também, né? Sim, professor. Uma dúvida, assim, bem rápida. Uhum. Se eu quisesse criar, por exemplo, uma ação para esse botão enviar,
para enviar esses dados para um banco de dados, né? O comando relacionado ao banco ficaria dentro do form action, dentro do button ou em outro espaço do código HTML? Sem querer complicar um pouco as coisas, só para ter uma noção, assim. Não, se você precisar salvar as informações do formulário em um banco de dados, você vai fazer isso do lado do servidor, tá? Então, aqui no formulário a gente vai mandar a informação para o servidor, e daí lá no servidor você tem uma linguagem de programação lá, que pode ser um PHP, um Java, um Python, um ASP, tá? Aí você tem uma linguagem lá, e daí essa linguagem no servidor é que vai se conectar ao banco de dados para poder salvar as coisas no banco de dados. Então, não é aqui no HTML que a gente faz isso, tá? Aqui a gente só envia a informação. Aí quem trata ela e salva ou faz alguma coisa com ela é o servidor. Não sei se entendi, Luiz, mas daí aqui no nosso código aqui do HTML não teria nenhuma menção a essa conexão com o banco? Não, não. Como é que no caso, isso seria feito? Não sei se eu entendi bem. Ó, nessa parte do action que eu tenho aqui, ó, que tem caminho servidor, deixa eu pegar esse code aqui. Só para exemplificar, tá? Então, imagine assim, ó, que, por exemplo, esses dados que a gente está mandando aqui de nome, CPF, eu preciso salvar isso daqui num banco de dados, tá? Então, lá no servidor, a gente vai ter alguma coisa assim, ó, um arquivo lá chamado salvar. Eu vou colocar aqui o PHP, tá? Vou ter um arquivo chamado salvar.php, que é uma linguagem de programação de servidor, tá? Que é o PHP. Então, esse arquivo lá no servidor, ele vai receber esse nome, esse CPF, e daí lá dentro desse arquivo é que está toda a rotina de conexão com o banco de dados, e daí que vai pegar e salvar essas informações, tá? Então, aqui no HTML, a gente não faz nada disso, a gente não se conecta com o banco de dados no HTML. É a linguagem de programação do servidor que se conecta. Não sei se vocês lembram lá do livro 1 que eu mostrei para vocês, né, as camadas que a gente tem do lado do servidor. Então, o navegador, ele sempre se conecta somente com o servidor HTTP. E aí, a partir do servidor HTTP, que está lá do outro lado, é que ele dispara as outras camadas, que vai para um servidor de banco de dados, que vai para um servidor de streaming, que vai para um servidor que está uma linguagem de programação, tá? Então, ele faz uma camada depois do servidor HTTP. No nosso lado aqui, que a gente está do lado do cliente, a gente nunca vai conseguir alcançar o banco de dados diretamente. Não, legal, agora ficou entendido, sim. De repente, até na disciplina de banco de dados, a gente talvez veja, né, esse outro lado, né? Lá vocês vão aprender a como construir o banco de dados. Aí vocês têm uma disciplina mais para frente no curso aqui, que é de linguagem de programação Web 2, eu acho, que é o nome dela. Ela é essa parte de servidor, tá? Daí nela vocês vão ver como que eu me conecto ao banco de dados e salvo informações nele, e faço outras coisas também. Legal, obrigado, professor. Nada. Então, essa aqui é a estrutura que a gente tem de formulários, tá? Então, form, label, input, button, para poder enviar as coisas. Alguns detalhezinhos, tá? O input ali, embora ele, geralmente a gente use dentro de um formulário, você pode utilizar o elemento input fora de um formulário, tá? Em que sentido? Você pode ter, por exemplo, páginas, vocês já devem ter visto coisas assim, tipo aquelas páginas que tem, você quer deixar em modo claro ou escuro, né? Esse modo claro e escuro, você pode implementar ele usando um input, tá? E aí, quando ele serve como um controle visual de alguma coisa na página, não necessariamente para enviar dados para um servidor, até porque não vai enviar nada, né? Ele só vai mudar a cor da página ali, você pode deixar o elemento input fora de um formulário, tá? Não tem problema nenhum. Então, ele vai funcionar como um controle local para algo visual da página. Mas se a ideia é enviar informações para o servidor, o input obrigatoriamente tem que estar dentro de um form, tá? Aí não pode estar fora. O elemento label sempre tem que estar relacionado com o input, tá? Então, ou usando o atributo for e id, ou colocando uma coisa dentro da outra. E o elemento button, ele também pode ser utilizado fora de formulários, tá? Só que se ele for usado fora de formulários, deixa eu pegar aqui, ó. Tipo, eu vou pegar esse button aqui e vou tirar ele aqui do form, ó. Se eu fizer isso daqui, obrigatoriamente eu tenho que fazer isso aqui, ó, type button, tá? Para falar para o navegador, assim, ó, esse botão aqui que está fora de um formulário, ele não é um botão de envio de dados. Ele é só apenas um botão visual na tela, tá? Por que a gente faz isso? Para depois, quando for trabalhar com JavaScript, você vem aqui, ó, e trabalha com um atributo de evento.
e aí você vincula ali algum JavaScript para quando o usuário clicar nesse botão e daí faz alguma coisa na página, tá? Então, aí a gente faz esse tipo de trabalho, tá? Aí você usa o type button aqui, quando usa o botão fora de formulário, tá? Se tiver dentro do formulário, não tem problema nenhum em qual utilizar. Opa. Ficou com zoom aqui o negócio. Beleza. Então, esses são os elementos que a gente tem aqui de formulário, tá? Para trabalhar aí, form, input. O elemento input, ele tem variações, tá? Eu não consigo tirar o zoom aqui. Aí. Me quebra as pernas aqui. O elemento input, só para vocês saberem, tá? Ele tem variações aqui, ó, tá? Eu deixei nos slides aqui para vocês, tá? Então, assim, ó, a gente tem aqui o input type text, tá? Mas o input, além do tipo texto, a gente tem ele type radio, tá? Type checkbox, type file, para fazer upload de arquivo, type number, para você restringir a entrada de dados ali a somente números, input type text, ele abre o teclado todo, né? Então você pode digitar o que você quiser. A gente tem o input type hidden, tá? O hidden, o campo, ele fica oculto, tá? O hidden, normalmente, ele é utilizado naqueles captchas que a gente tem que preencher na internet, sabe aquele negócio que você tem assim, digite as letras que aparecem ali para confirmar se você é humano e não é um robô. Geralmente você tem um input type hidden por trás, né? Controlando aquilo, tá? Então, geralmente, ele é usado para essas coisas de segurança, tá? Dentro da web. O radio e o checkbox aqui, só para mostrar para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Input radio, tá? Ele vai ficar bem... isso aqui tem que estar dentro de um label, tá? Então, tem toda aquela coisa arada ali que eu expliquei para vocês, tá? Estou colocando fora aqui só para explicar. O radio, qual que é o comportamento padrão dele, tá? Geralmente, quando a gente usa esse type radio, que é essas bolinhas aqui, ó, o que acontece? O usuário, ele tem que escolher uma das opções, tá? Para que ele funcione dessa maneira aqui, que ele escolha uma das opções, o usuário, ele tem que... Quando você vai desenvolver o formulário, no atributo name aqui, você tem que deixar exatamente o mesmo nome, tá? Para as opções ali, se elas fizerem sentido para aquele grupo, tá? Se você faz assim, ó, coloca um name diferente para cada radio aqui, aí ó, o que acontece? Quando o usuário vai selecionar isso daqui, ó, ele consegue marcar os 3, tá? Porque aí o navegador entende que são 3 botões de radio diferentes, tá? Não é esse o comportamento padrão dele, tá? O padrão é que o usuário tem que escolher um entre os que tem disponível, tá? Aí a gente tem o input, o checkbox, tá? O checkbox, o comportamento padrão é selecionar tudo, tá? Então, aqui não tem problema. Então, aqui você pode deixar igual, diferente, e tanto faz, né? Ó, vou deixar igual aqui. Então, aí eu consigo marcar tudo, tá? Porque esse é o comportamento padrão do checkbox, então eu consigo selecionar as coisas. O que vai dar de problema aqui se eu deixar tudo igual no checkbox? Lembrem sempre que o que está aqui no atributo name, ele gera uma variável para o servidor, tá? Para essa informação ser capturada lá do outro lado depois, tá? Então, aqui, o que ele vai fazer? O servidor vai receber somente a informação que está no último checkbox, tá? Se o usuário marcar os 3 ali. Então, o ideal em checkbox é que você coloque names diferentes, para que você, no servidor, consiga tratar essa coisa, tá? E daí a gente tem onde que a informação é transferida. Nesse atributo value, tá? Então, é aqui que a gente informa o que vai ser transferido. Deixa eu colocar aqui. O que normalmente a gente usa radio, né? O pessoal usa bastante para representar ali, né? Sexo ou gênero, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Masculino, feminino. Colocar aqui, não informar. E daí o checkbox. Tá. E daí a pessoa vai lá então ele vai ter que escolher, né? Uma das opções. Ou no checkbox aqui ele pode marcar todas, tá? Então, a gente tem o valor que vai ser transmitido para o servidor tá dentro do value, tá? E o name é a variável, é como que o servidor vai receber isso daqui lá do outro lado, tá? Para poder tratar. Então, sempre lembrem, tá? De colocar o name e o value aqui,
quando for trabalhar com RAID e checkbox, senão lá do outro lado no servidor não recebe informação nenhuma e a gente fica sem nada lá para tratar, né, e fazer os tratamentos necessários, tá? Então, cuidado só aqui com o RAID e com o checkbox, tá? E daí a gente tem esses outros vários modalidades de input aqui que vocês podem utilizar. Tem mais, tá? Não tem só esses aqui. O que eu acho legal de vocês fazerem é pegar num momento aí que tiver livre, pega a documentação técnica ou dá uma pesquisadinha ali no Google, tá? Para ver os tipos de checkbox que tem de input. A gente tem input para selecionar cor, a gente tem input para criar calendário, que a pessoa pode escolher uma data, tem input que cria um slidezinho, assim, que você pode movimentar, fazer um range ali. Então, você tem vários tipos de inputs que vocês podem trabalhar, tá? Para cada coisa que você precisa no formulário. Então, é legal pegar cada um, assim, e montar a parte para ver como que funciona. Então, é bem legal de ver cada coisa ali funcionando. Pode perguntar, William. Não é perguntar, é só complementar ali em cada input no final. Uhum. Fora do sinal ali, você pode colocar também o valor, né? Por exemplo, ruim, regular, bom. Né? O checkbox também, Pix, crédito, débito ali. Que vai aparecer na tela ali com mais facilidade, né? Sim, sim. Aqui no exemplo, aqui, ó. Só para complementar aqui. Eu deixei sem o label, tá? Mas isso aqui, naturalmente, você vai ter alguma coisa assim, tá? Label. Daí, tipo, masculino. E daí aqui, ó, fechando, tá? Para aparecer lá o texto para o usuário. Não façam só o input sem o label, porque você perde o título, tá? O label é sempre o título do campo. Se você não tem ele, o usuário não vai saber o que ele tem que fazer ali, tá? Então, sempre lembra de usar o label. Então, aqui nos slides está só para exemplificar também, tá? Então, cuidado só com isso. Beleza, pessoal? Passei um pouquinho do tempo aqui. Simone Almeida, não sei se ela está aí já. Então, por hoje é isso daqui, tá? Depois, acredito que já abre ali o questionário 2 para vocês, tá? Então, ele vai ficar aberto, acho que até dia 25. Então, qualquer coisa, se tiver dúvida, me manda uma mensagem ali no fórum, pergunta, tá? Vai perguntando aí. Não fica com as dúvidas, tá? Vai perguntando aí para a gente poder caminhar legal na disciplina. Beleza? A professora Simone não chegou. Ah, está ali. Tá ali. Tô aqui já. Acabei de ver. É que são várias Simones. Vou parar essa gravação, professora Simone, e começar outra, tá? Para ficar separadas as duas aulas, beleza? Tá certinho. Beleza. Agora...